E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Roberval Macedo, que é delegado titular da Delegacia de Homicídios de Rio Preto. No primeiro bloco, nós conhecemos um pouco da carreira do Dr. Roberval e também falamos de algumas operações realizadas no mês de maio aqui em Rio Preto, com resultado positivo para a polícia e para a população. E, doutor, agora nesse segundo bloco eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre as investigações, o trabalho de inteligência da polícia. Claro que quando a gente assiste os filmes, na ficção, eles dizem que o crime fala por si, né? O local onde ocorreu o crime, por isso que vocês chegam já no local, o local é todo isolado, porque as provas, a maioria, estão no local mesmo, doutor? Não, com certeza, Mara. O trabalho, pelo menos, ainda mais, né, na investigação referente a homicídios, é essencial que seja realizado um local do crime minucioso. Não só a vítima fala, como o local fala, né? O exame do local vai indicar a dinâmica de como teria ocorrido o crime. Então, é essencial que ele seja bem preservado e analisado. Depois disso, ainda documentamos tudo para encartar aí nos autos de inquérito policial e ilustrar melhor ainda mais a nossa investigação. E as testemunhas também, né, doutor? Elas são de extrema importância, mas muitas vezes o cidadão ele tem medo de ir até a polícia ou de falar a verdade em um crime. Então, geralmente em crimes de homicídio há esse temor aí pela testemunha, porque o autor é um indivíduo cruel, né? O homicídio, ele sempre vai ter essa característica da crueldade. Além disso, às vezes ele é cometido com arma de fogo, então isso sempre gera um temor aí nas testemunhas, né? Mas a gente tem instrumentos que ajudam o anonimato, a gente trabalha também com denúncias anônimas. Além disso, há provimentos de cunho que deixa a qualificação da vítima discreta, não identificando ela para o autor, né? Ou seja, o autor do crime ele não vai saber quem foi a testemunha, quem delatou, quem foi até a polícia e quem fez esse depoimento, né, que ajudou na prisão do indivíduo. Exatamente, Mara, é isso mesmo. A testemunha protegida, ela tem os dados da sua qualificação aí preservados, e o autor não tem acesso a esse tipo de informação. Hoje na DEIC, doutor, o senhor comanda uma equipe com muitos investigadores, né, com muitos profissionais capacitados e que estão há muito tempo ali nesse trabalho, nesse combate ao crime, principalmente nessa região do tráfico, né? Sim, com certeza. A gente tem uma equipe lá composta por 4 investigadores, né, 2 escrivães de polícia e eu e mais um colega delegado de polícia. Os investigadores da nossa equipe são extremamente eficazes, aí, são profissionais de excelência, assim como toda a equipe, né? Os escrivães também excelentes, o meu colega também, uma pessoa muito competente. E isso aí demonstra, né, o resultado do nosso trabalho aí, só comprova a capacidade aí desses profissionais. E, doutor, normalmente a gente vê, às vezes, vocês em outros estados, né, até em outras cidades, aqui mesmo de São Paulo, ou, por exemplo, até no Rio de Janeiro, esses dias houve prisões. Por quê? Existe um trabalho em conjunto de toda a polícia em todo o Brasil? Existe, e também as nossas investigações acabam nos levando a outras localidades, né? Às vezes o que acontece é uma arma de fogo que a gente consegue detectar a origem e às vezes é em outros estados. Deflagramos operações aqui que partiram das nossas investigações da Delegacia de Homicídios ali da DEIC e que nos levaram até estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina. Ali outras equipes ali da DEIC já
fazem operações regulares aí na capital e inclusive no estado também do Rio de Janeiro. E, doutor, como essas operações normalmente elas são marcadas, né? Porque vocês começam uma linha de investigação e para realizar essa operação, vocês normalmente preferem ir durante o dia, à noite, ou isso independe? O crime ele precisa ser solucionado e vocês já escolhem uma data para poder ir à rua? O que acontece é que a gente segue um procedimento que é o inquérito policial. Dentro do inquérito policial, que a gente encarta com provas colhidas durante a investigação, elas vão fundamentar as representações por medidas cautelares, que seriam as buscas domiciliares, as prisões temporárias, as prisões preventivas, né? Então, a gente, além de colher todas essas provas para fundamentar essas representações, a gente tem que contar com a decisão. Essas provas são apresentadas ao Ministério Público e são deferidas pelo juiz. Depois disso, a gente tem que se organizar para efetivar o cumprimento dessas diligências, que são momentos que são deflagradas as operações policiais. Não há uma hora específica, às vezes a gente parte pela manhã, às vezes à tarde, às vezes a gente também faz diligências à noite. Agora, com relação ao atendimento de locais do crime, aí não tem nenhum horário específico, né? Somos acionados, ficamos sobre o regime de sobreaviso, né? E somos acionados a qualquer momento quando o crime ocorre. Doutor, a gente sabe que existem facções com ramificações para todo o estado, para todo o Brasil. É o caso do primeiro comando da capital, né, do PCC, e também outras organizações menores que estão surgindo na capital. Isso acontece aqui no interior também? Não, a existência de facções é em todo o estado, em todo o Brasil, inclusive. Mas aqui não há um domínio aí efetivo por parte dessas facções. Combatemos aí diretamente aí esse crime e não deixamos aí tais facções proliferarem, né? Mas a existência delas é uma realidade, sim. Quer dizer, a existência delas, mas um trabalho assíduo, um trabalho da polícia em campo e na investigação ajuda a coibir muito esses bandidos, né, doutor? Sim, ajuda a coibir e desarticular, né? Quando realizamos essas prisões aí, há um enfraquecimento de certas lideranças que acabam por não evoluir, assim, digamos, no crime, né? Elas acabam se esgotando aí no meio do caminho. Então, é muito importante a intensificação do trabalho, né? As investigações realizadas pela Polícia Civil e essa desarticulação logo no início aí, de certas lideranças, não deixando o crime prosperar. Bom, doutor, agora uma pergunta. A gente sabe que é um trabalho árduo, é uma grande responsabilidade, principalmente hoje como delegado titular da DEIC, à frente de todas essas investigações. Como é para o doutor quando um crime é solucionado? Falando como o Roberval Macedo agora, não como delegado, como pessoa, como você se sente quando um crime é solucionado perante essa família que buscou essa solução? É uma satisfação muito grande, é o resultado da nossa dedicação, do nosso trabalho. E essa satisfação vem não só com a prisão, às vezes provando a inocência do indivíduo. A Polícia Civil trabalha para esclarecer os fatos, né? A gente não tem nada pessoal contra ninguém, contra A, contra B, né? A gente quer esclarecer e prender o culpado. Então, isso aí é um motivo de grande satisfação aí, pessoal, né? E é o resultado aí de muitas horas de trabalho e dedicação. Bom, doutor, para a gente finalizar, aproveitando a sua presença aqui, já te agradecendo por vir falar sobre esse trabalho da Polícia Civil aqui em Rio Preto, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a população, direto da Polícia Civil, do trabalho de vocês e para a população que está nos assistindo em casa.
Tá, eu gostaria de agradecer e também falar para a população que estamos nos dedicando muito aí para não só a deflagração aí dessas operações, mas como esclarecimento de vários crimes, né? Hoje a DEI, que é a divisão do departamento, chefiada pelo Dr. Ted aí, ele dá todo o respaldo aí para mim, para os demais colegas, para os investigadores de polícia aí estarem realizando aí um trabalho incessante. Então a gente conta com a população, se vocês precisarem ou souberem, tiverem informação, pode contar com a gente, pode denunciar. Estamos empenhados aí, trabalhando para trazer a segurança aí para a nossa cidade. E acima de tudo, como o doutor disse, um trabalho em equipe para que a população fique segura. Não, com certeza, ninguém trabalha sozinho, né? Precisamos sempre da nossa equipe, o trabalho é conjunto e estamos aí se dedicando ao máximo para poder apresentar os resultados. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui com a gente, sempre trazendo as notícias e falando sobre o trabalho efetivo de vocês. Obrigado. Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Perdeu algum momento da nossa entrevista? Te dou uma dica. Acesse r7.com, Record Rio Preto, e é claro, você vai ver toda a nossa programação. Tá chegando o Marcos Paiva com Tá no Ar Interior para continuar com você nessa tarde de sábado. Fiquem com Deus, um super beijo. Sábado que vem a gente está de volta, viu? Tchau! Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigada, Nelson Júnior, que segue agora para o descanso merecido. E a gente continua com você nessa tarde maravilhosa de sábado. Hoje vamos falar de operações realizadas pela Polícia Civil no mês de maio aqui em Rio Preto. Casos de homicídio e muitos outros solucionados através de um trabalho efetivo. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Dr. Roberval Macedo. Muito boa tarde, doutor, e obrigada por vir aqui conversar um pouco com a gente sobre esse trabalho da Polícia Civil. Boa tarde, Mara. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar podendo mostrar aí para o pessoal o nosso trabalho realizado aí. Bom, para a gente começar, eu gostaria de saber um pouquinho da sua carreira, né? Há mais de 14 anos já na Polícia Civil, né? E como começou todo esse trabalho, doutor? Eu entrei, meu concurso é de 2011, né? Mas a gente começou a trabalhar mesmo em 2012. Passei pela capital paulista lá, a gente iniciou o nosso trabalho em São Mateus. Fiquei por lá por aproximadamente 4 anos, 5 anos. Depois conseguimos voltar aqui para o interior, para a região. Minha família é daqui, né? Eu sou nascido e criado aqui. Então eu consegui voltar para cá. Primeiramente a gente fui para Ibirá, né? Andradina, depois Ibirá. Depois Rio Preto, fiquei no plantão pela Central de Flagrantes. E desde meados de outubro do ano passado aí, eu tive a oportunidade de ir para a Delegacia de Homicídios aí da DEIC, onde estamos aí desenvolvendo o trabalho até a data de hoje. Bom, e sempre foi o seu sonho estar na polícia, fazer esse trabalho, um trabalho para a comunidade, não é mesmo, doutor? Não, com certeza. Sempre foi meu sonho ser policial, né? A gente sempre estudou e se dedicou aí vários anos de estudo para conseguir o ingresso na carreira e graças a Deus aí estamos conseguindo desenvolver um bom trabalho. Bom, por ser nascido aqui em Rio Preto, o doutor conhece muito bem a cidade, né? E como o senhor vê hoje a questão dos homicídios, principalmente na região norte, é um trabalho que a gente tem acompanhado nas entrevistas, que a gente acompanha sempre as operações com toda a sua equipe, doutor. E como é essa visão desses homicídios? E existe mesmo uma guerra de gangues na região norte? Sim, desde quando assumimos aí a frente da Delegacia de Homicídios, né,
conseguimos constatar através de investigações que desde 2018 aí iniciou-se uma guerra entre gangues aí de bairros. E essas disputas aí seriam referentes ao tráfico de drogas aí, e o domínio ali de determinados territórios. Conseguimos, através de investigações, identificar alguns autores e conseguimos também deflagrar operações policiais que efetuou aí, gerou prisões importantes para que cessasse esse tipo de crime. Bom, doutor, essa guerra entre essas mini-facções, vamos dizer assim, né, essas gangues de bairro, afeta em si muito a população, né? E principalmente no mês de maio, vocês realizaram várias operações, por exemplo, tem a Operação Restauração, onde 2 homens foram presos, suspeitos da morte de um jovem de 17 anos, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa operação e também tinha muita droga, muito tráfico envolvido, principalmente nesse crime, né? Então, essa operação foi deflagrada no início desse mês, né? Ela resultou na prisão dos indivíduos apontados como os autores de um homicídio ocorrido ali no bairro Nova Esperança. Esse crime, ele fez acabar com o cessar-fogo, né? Que já tinha mais de 100 dias aí, 100 crimes de homicídio relacionados aí à guerra de bairros. Então, deflagramos essa operação, recebeu o nome de restauração, no sentido de que estaríamos ali tentando restaurar a paz que foi quebrada. Foi muito bem sucedida essa operação, conseguimos efetuar outras prisões, colhemos mais informações e todas essas operações acabam alimentando aí nosso setor de investigação e a tendência é sempre aumentar aí a nossa coleta de dados para estar deflagrando novas intervenções. Bom, temos também uma outra operação, a Operação Ruínas, né? Onde um suspeito de mais um homicídio aqui na cidade foi preso, né? E como vocês chegaram até esse suspeito, doutor? Como foi essa operação também? Essa operação aí, ela prendeu o indivíduo que foi apontado como o autor de um homicídio ocorrido numa padaria no bairro Santo Antônio. Esse indivíduo, a motivação dele teria sido ciúmes, não era um caso então ligado aí à guerra de bairros e coincidentemente ele cometeu esse crime um dia antes da prisão de 2 indivíduos lá que eram apontados como braço armado aí da vítima, né? A vítima era envolvida com um crime de agiotagem e o autor dessa vítima aí, que executou essa vítima, ele temia muito esses indivíduos que foram presos. Então, aproveitando-se da prisão desses indivíduos, ele executou aí a vítima por desentendimentos aí, relacionados à sua ex-namorada. Então, conseguimos rapidamente identificar aí o suspeito e com a deflagração da operação conseguimos também prender esse indivíduo. Quer dizer, doutor, às vezes vocês estão investigando bastante as gangues, essa guerra, mas se deparam também com outros crimes, com outras motivações. Quer dizer, é um trabalho em conjunto mesmo, né, doutor? Não, com certeza. Os homicídios aí são crimes que são relacionados a vários tipos de motivação, né? Eles ocorrem geralmente não só por disputa de território do tráfico, mas por motivos de ciúmes, desentendimentos, questões financeiras. Então a gente tem que estar sempre trabalhando no sentido aí de esclarecer, né? E o ponto inicial sempre vai ser a gente levantar como que era a vida da vítima, como que a vítima tinha os seus relacionamentos,
com o que ela trabalhava, o que ela fazia, que isso acaba dando um norte aí para a gente chegar até a autoria. Ou seja, no segundo bloco até eu quero comentar um pouco mais com o doutor sobre isso, sobre como se inicia uma investigação, que o doutor já falou um pouquinho agora, e também tudo começa-se do zero, quer dizer, é algo que vocês desconheciam e é algo muito complicado de se fazer e a gente vai querer saber um pouquinho mais. Mas agora eu quero saber também, doutor, na operação Tribunal de Rua, mais 4 suspeitos de homicídio foram presos, né? E essa operação também resultou em 4 prisões, ou seja, um resultado positivo para a polícia, né? Sim, essa operação ela foi deflagrada porque um indivíduo foi executado a facadas, né? Foi um crime cruel. Muitas facadas, por sinal, né, 12, doutor? né? 12. Iniciamos a investigação já e conseguimos constatar que a vítima era usuário de entorpecentes. Prosseguindo nessas investigações, descobrimos que ela realizava pequenos furtos ali na região e os autores decidiram fazer uma emboscada ali para a vítima, executando. Então, conseguimos levantar essas informações e com a deflagração da operação nos deparamos com outro crime ocorrendo no local, que era o tráfico de drogas. Isso aí acabou resultando na prisão de mais 2 indivíduos. Bom, a gente está falando muito sobre homicídios solucionados com os indivíduos, os autores presos, né, doutor? Mas assim, as tentativas de homicídio também são muito constantes, principalmente naquela região onde há muito tráfico, doutor? Sim, ocorrem não só homicídios, mas tentativas de homicídios, ameaças, né? Os indivíduos às vezes acabam fazendo aparições num bairro e depois quem sofreu esse tipo de ameaça se organiza, comparece no outro bairro e assim que a gente conseguiu detectar que havia essa guerra entre os bairros e o que estava ocorrendo. Passamos a monitorar essas situações aí e conseguimos obter sucesso aí na realização de algumas prisões. Bom, a gente vai dar uma paradinha rápida, é o tempo da gente tomar uma água, o pessoal lá de casa também vai tomar uma água, um café e daqui a pouquinho a gente está de volta para falar um pouco mais sobre essas operações aqui em Rio Preto e também, é claro, vou aproveitar a presença do doutor para ser um pouco curiosa, saber um pouco mais sobre investigações e esse trabalho da polícia, porque a população, ela fica muito atenta e ela fica também lisonjeada pelo trabalho efetivo que vocês trazem nas ruas, prendendo esses indivíduos e também de operações que contam com a ajuda até de outros estados, né, doutora? A gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco, não saia daí.